Olá, bem-vindo. Na aula de hoje, nesse módulo de instalação, a gente vai falar sobre algumas considerações importantes na instalação dos módulos fotovoltaicos, tá? Talvez o principal componente de uma instalação. Então, aspectos de instalação de módulo fotovoltaico é a nossa terceira aula do módulo 3. Então, a importância, em conhecer os principais detalhes e saber como manusear o módulo, saber o que pode causar danos a ele, tá? Saber poder evitar situações de risco em que você possa danificar o módulo quando estiver manuseando, principalmente na instalação, que é o momento onde se lida, se manuseia, se leva ele para cá, leva para lá, sobe, coloca no telhado, aperta, solta, fura, etc. Então, tá cheio de ferramenta lá, cheio de gente passando para lá e para cá, então é importante tomar certos cuidados, tá? Falar um pouquinho sobre procedimentos corretos de transporte. Na verdade, isso não está ao seu encargo, não sei que você trabalha numa transportadora, quem tem que saber isso bem é o pessoal das transportadoras. Os procedimentos corretos de armazenagem, caso você vai receber esses módulos e não vai utilizar eles exatamente naquela hora. Procedimentos corretos de instalação e procedimentos corretos de manutenção, O objetivo, então, dessa aula é conhecer bem o equipamento de trabalho para evitar danos e algum tipo de manutenção corretiva desnecessária que possa vir a ser ocasionada. Então, a gente começa aí com a figura, só para relembrar, as principais partes de um módulo. Então, eu tenho aqui um corte, e as fatias, os componentes empilhados aí do módulo fotovoltaico, que eu chamo aqui de uma anatomia, quando a gente está olhando dentro do módulo. Então, a gente tem aqui a cobertura de vidro, um encapsulamento, tá, de EVA, que faz uma primeira capa sobre as células, tá? Aqui o que a gente chama de condutores, aqui o que a gente chama de fiação, dos condutores. Aqui, nossa caneta, ok. Aqui uma cobertura antirreflexiva, tá? É importante porque você quer que toda a energia luminosa ela seja convertida, ela seja absorvida pelas células. Você não quer que uma parte dela seja refletida. Então, é feito um tratamento, é colocado uma cobertura para evitar esse tipo de reflexo aqui. Aqui a camada do tipo N, de silício, a camada do tipo P, tá? De silício também. Essa camada do tipo N ela é dopada com fósforo e essa aqui é dopada com bóron. Mais alguns filetes condutores, tá? Um encapsulamento de trás de EVA e a cobertura traseira de plástico, de acrílico desse módulo. Tá? Então aqui é só para a gente relembrar como é que é a anatomia de um módulo. Falar um pouquinho de como esses módulos são testados. Então, inicialmente, esse objetivo é para que se determine grandezas elétricas em condições STC e em condições de operação normal, o MOCT. O STC, então, é feito emitindo um flash com uma radiância de 1000 watts por metro quadrado. E esse flash ele tem uma duração muito rápida, Então, é coisa de milissegundo. E ele só serve realmente para você ter um pulso de geração e de forma que não esquente as células. Então, a temperatura é mantida também em 25 graus Celsius. Tá? E aí você tem, então, condição de radiância, condição de temperatura, pressão e a camada de ar de 1,5 atmosferas também, simulada em laboratório para que você tenha os valores STC. Em seguida, são feitos testes variando a temperatura, tá? Para ver qual é a resposta dos módulos, para se levantar os coeficientes de variação. Verificado também questão de estanqueidade, isolamento quanto à água e entrada de poeira.
A questão das microfissuras é verificado também nesses testes fotográficos. São feitos testes de carga mecânica, né? Quanto que o módulo suporta sem se deformar, sem trincar, sem se danificar. E a medida também a resistência de contato nos terminais de conexão. Então a gente tem aí uma imagem que mostra a figura aí do lado esquerdo de uma célula de padrão premium, né, de alto nível. Aí no meio uma célula, um conjunto de células, na verdade, um módulo standard, né, que é considerado médio, intermediário, e do lado direito aí um módulo que será provavelmente rejeitado, né, considerado inapropriado para comercialização. Se observa o padrão bem homogêneo aí do lado esquerdo, então todas as células têm comportamento muito parecido, é o que se chama de good cell match, ou seja, todas as células elas têm comportamentos semelhantes, é o match da célula, vamos dizer assim, a compatibilidade entre as células. Aí no meio já existe alguma incompatibilidade entre células, mas nada que comprometa, e existe muito pouco microfissuras, né, microcracks, e ainda admissíveis. Aqui do lado direito já tem microfissuras demais, esse módulo ele será rejeitado, e você vê também a diferença de tonalidade, né, indicando que essas células elas não são compatíveis, elas não são semelhantes, elas não têm uma coincidência de valores, de parâmetros. Lembrando que os parâmetros de célula medidos são corrente de curto-circuito, tensão, circuito aberto, tensão MPPT, que é a tensão de operação, e corrente de operação. Esses valores têm que ser semelhantes para todas as células. Tá? Então aí os tipos non-standard, né, indicados para sistemas conectados à rede, tem um padrão de qualidade melhor, e os tipos standard indicados para sistemas off-grid, né. Atenção para os conectores, né? Então é importante se trabalhar com conectores de padrão. Alguns módulos não vêm com esse conector, então você evita isso aí porque se tornou um padrão de mercado, né? Como a gente já falou, esse é o conector MC4 que você vai trabalhar. MC4 é uma marca, tá? MC Multicontact é o fabricante, MC de Multicontact, e 4 é o modelo. Então, alguns outros fabricantes fazem, vamos dizer, o genérico do MC4, mas você procura trabalhar com o mesmo fabricante para que eles tenham um perfeito encaixe, tá? Mesmo que não seja o original da Multicontact, que é muito mais caro, que é bem mais caro, você pode trabalhar com algum outro fabricante de boa qualidade, mas procura trabalhar com o mesmo fabricante para não ter problema de compatibilidade, e atente-se também para a questão do comprimento dos cabos, tá? Isso pode ser um problema na hora que você for fazer os tipos de ligação, né, de conexão entre os módulos, pode ser que o cabo fique curto e não consiga fazer. Então procure trabalhar com cabos de 1 metro também. A caixa de junção, né, ela tem que ter também uma garantia de estanqueidade, ela não pode vazar, entrar água, entrar poeira, ela tem que ser também robusta à intempérie, vai ficar ao tempo, e ela então faz a conexão do cabeamento, né, os polos positivos e negativos das células ligadas em série, e ela também apresenta aí, como você pode ver, e destacado em vermelho, os diodos de bypass. Tá? Aqui um datasheet, tá, de um módulo, exemplo, se é um módulo da Canadian. Então alguns pontos que você vai observar, é importante observar. A questão aqui do lado esquerdo a gente tem aspectos mecânicos, tá? Então a indicação aqui dos tamanhos, dado em milímetros, largura, comprimento, a posição dos furos, isso é importante na hora de definir a fixação nas estruturas. Tá? Aqui a gente tem uma cross-section, né? Um corte, tá? AA significa que é o corte nessa região aqui, e a gente está vendo então a seção transversal. Aqui um detalhe do furo, né? Hole é furo de montagem, então ele tem
um ajuste, você pode fazer um pequeno posicionamento aí. E aqui do lado, as curvas IV, né? As curvas IV, como a gente já viu, são os principais parâmetros de um módulo. Então, ele fala aqui que numa irradiância de 1000 watts por metro quadrado, ele tem em torno de 9 amperes até chegar a uma tensão aqui de circuito aberto, onde não tem mais corrente, em torno de 37, por aí, 35, 37 volts. Lembra que aqui, esse ponto aqui do joelho é onde tem a máxima potência. Tá? E aí você tem aqui outras curvas abaixo para outros níveis inferiores de radiância. Aqui eu tenho uma outra curva onde foi variado a temperatura. Tá? Você pode ver o efeito de variar a temperatura. Então foi mantido 1000 watts por metro quadrado, uma única nível de radiância, e foi variada a temperatura. E essa é a resposta do módulo aí. Pode ver como que ele se comporta. Tá? Aqui o datasheet indicando também essas principais grandezas em forma de, não de gráfico, mas agora em forma de valores elétricos. Então a gente já passou também por vários desses itens aqui e todos eles são importantes. E a gente então tem os valores dados elétricos em condição STC, em condição normal de operação, NOCT, e aqui alguns dados mecânicos. Dados mecânicos são tipo de célula, número de célula, tamanho do módulo, né, comprimento, largura, altura, espessura dele, carga máxima admissível, peso, número máximo de empilhamento de módulos, aí são dados para transporte, para armazenagem. Então, isso aí é importante se observar. Informações agora referentes ao transporte e o recebimento dos módulos fotovoltaicos. Tá? Então, contrate sempre transportadoras confiáveis, tá? Porque transporte dos módulos é o ponto crítico, né? Chegando em boas condições para você, e eles são objetos de difícil manuseio, difícil transporte. Então, atenção, recebimento, confira, desembale, confira todos os módulos, veja se não tem nenhum tipo de dano, tá? Se eles não estão empenados, não estão trincados, verifique essas condições físicas e observe as instruções e posição de armazenagem. Então, dá uma olhada nas instruções do fabricante, como é que esse módulo deve ser estocado, deve ser armazenado. Tá? Sempre abrigue os módulos em local seco, arejado, longe de contato com pessoas desavisadas. Tá? Lembre-se que ele é um gerador e ele pode estar desligado lá, o fio dele solto lá, mas se ele estiver recebendo luz, ele já está gerando. Então lembre-se sempre disso. Respeite o empilhamento e o peso máximo de armazenamento. Tá? Evite ao máximo local de obra civil ou de constante acesso de pessoas, então onde as pessoas vão estar principalmente leigos, pessoas curiosos, né, vão olhar aquilo ali, vão querer mexer, vão colocar a mão na fiação, pode tomar um choque, pode causar um acidente. Não deixe os módulos expostos à luz desligados por muito tempo. Então, muitas vezes eles são montados no telhado, então daqui a 6 meses só que eles vão ser conectados. Isso aí é ruim para o módulo porque ele superaquece, tá? Quando ele não está em funcionamento, é curioso isso, né? Ele em funcionamento, ele trabalha numa temperatura menor do que ele desligado. Porque ele desligado, ele não está dissipando a potência, ele dissipa a potência só em calor, só no aquecimento dele, na superfície da célula. E quando ele está em funcionamento, ele dissipa a potência, transferindo para o consumo, para a carga. É importantíssimo proteger os conectores de contato com água e poeira excessiva, tá? Mesmo durante a armazenagem ou até mesmo depois de instalados. É imprescindível a leitura do manual de instalação do fabricante. Então, todo fabricante de módulos ele disponibiliza, você pode baixar na internet, às vezes acompanha, né, embalagem, em papel mesmo, mas você sempre procure ter acesso e dar uma olhada no manual de instalação. Eu vou colocar aqui embaixo dessa aula, como exemplo, o manual de instalação, esse aí que está na imagem, esse da Canadian,
e vou colocar o da Ingle também para você ter ideia de como são esses manuais aí, de 2 fabricantes diferentes. Um ponto crítico é com relação ao içamento, tá? Observe para evitar acidente com as pessoas, tá? Acidente com os módulos, caso ele bata, fique, né, batendo na estrutura da edificação, fique batendo na escada, batendo um no outro, às vezes a pessoa tenta subir mais de um cada vez. Cansaço, né? As pessoas, é um módulo pesado, então ficar subindo isso aí, imagina subir 30, 40 módulos com telhado, vai estar cansada, e aí nesse momento que estiver cansado é mais propício a acidentes. Então, respeite sempre a norma NR35 para trabalho em altura, trabalhe com os EPIs, os cintos, as ancoragens, tá? A linha de vida no telhado. E, se possível, né, providencie sempre os equipamentos adequados para o correto içamento, como a gente vê nessa figura da direita, um sistema automático aí, uma elevação, um elevadorzinho para cada módulo desse, chega lá no telhado com muito menos esforço. Tá? Com relação à instalação também é importante sempre procurar trabalhar com mais gente, em parceria, evitar trabalhar sozinho, tá? Porque é muito difícil manusear ele sozinho em cima do telhado, tá? Principalmente se estiver ventando na hora da instalação. Tá? Então certamente você vai instalar isso aí durante um dia, né? Um dia no local desabrigado, no local aberto, e é possível que esteja ventando. E os módulos, você segurar um módulo desse contra o vento é muito difícil. Ele tem uma área muito grande e vai funcionar como uma espécie de uma pipa, né? Um papagaio, raia, aí depende do lugar do Brasil que você tiver, tem um nome diferente. Vai funcionar como uma vela, né? Uma vela de kitesurf. Então ele vai realmente tentar te arrastar e tem que tomar muito cuidado, né, numa situação dessa. Outras observações importantes é o seguinte: durante a fase de projeto, você deve prever, tá, um espaçamento entre as fileiras dos arranjos para a locomoção dos instaladores e acesso à manutenção. Então, prever um espaço para locomoção, para que eles possam andar ali e ter um correto acesso. Evita ao máximo pisar sobre os módulos, né, para não danificar, porque às vezes causa microfissuras que não são visíveis, mas elas vão ser pontos de infiltração e, com o passar dos anos, aquele módulo vai ficar inutilizado. Né? Gerar peso sobre o módulo, carregar os módulos apoiados sobre a cabeça, isso faz uma certa flambagem, né, um certo empeno que pode danificar e causar esses problemas aí. E depositar materiais pesados em cima do módulo. No momento da instalação, você coloca uma caixa de ferramenta, coloca alguma coisa ali, evita fazer isso, né? E na hora do aperto, tá? Utilize o controle de torque da parafusadeira ajustado para o valor que o fabricante indica, para você não gerar mais pressão do que o indicado sobre a moldura, e aí ela fica deformada, fica empenada, e isso pode causar um certo problema aí ao longo do tempo também. Esses cuidados contribuem para não gerar as famosas microfissuras nos módulos. Então essa aula está ficando, né, um pouquinho grande, eu vou dividir ela em 2 partes e interromper ela agora, a parte 1 de módulos fotovoltaicos. Na próxima aula a gente volta falando ainda sobre aspectos de instalação dos módulos fotovoltaicos. Valeu? Principalmente na aula que vem vamos falar sobre as topologias, as formas de ligação e de conexão e como você arranja esses módulos fisicamente. Beleza? Até a próxima aula. Tchau!